Olá pessoal, agora estamos aqui com o Dr. Luiz Felipe da Guarda, fisioterapeuta. Como é ao vivo, às vezes a gente dá uns gatinhos, acontece, né? Então eu vou deixar ele se apresentar para vocês, tá bom? Fala um pouquinho de você pra gente, Luiz. Tudo bem, Kelly? Tudo bem a todos vocês que estão assistindo? Eu, Dr. Luiz Felipe da Guarda, fisioterapeuta, tenho minha formação desde 2005, né, aqui na Universidade de Mogi das Cruzes, e entrei na área pública, em Cubatão, na saúde da família. Trabalhei por bastante tempo lá, onde tive a oportunidade de estar com a equipe multidisciplinar, uma equipe composta por vários profissionais da saúde na saúde da família, atendendo comunidades carentes, pessoas com necessidades especiais, acamados. E aí inseriu dentro da minha vida também, por um acaso, a perícia, né? Veio um advogado procurar meu serviço dentro da saúde da família e gostou de um dos laudos que eu fiz, né, com um dos pacientes que eu atendi, e me convidou para iniciar um trabalho jurídico dentro da área, e eu comecei a dar assistência técnica judicial para a DPVAT, né? Então as pessoas tinham as suas perdas de funcionalidades e eu comecei a iniciar o meu trabalho de perícia judicial e assistência técnica judicial em meados de 2008. E desde então eu comecei a entrar bastante nessa área judicial e entrei na parte trabalhista, previdenciária, né, assistências técnicas judiciais e até mesmo como perito, e ministrei aulas, né, cursos de extensão bastante nessa área. Hoje atuo como fisioterapeuta, ainda atendo em clínicas, atendo como terapias manuais, trabalho como professor de cursos de extensão e cursos livres, mas resumindo mesmo, a minha área de atuação é bastante nessa parte de perícias e terapias manuais. Legal. Mas aí, Luiz, eu queria perguntar para você assim, qual a importância, porque a gente está fazendo um trabalho voltado para o mercado de trabalho e para a educação e tal, qual a importância do fisioterapeuta dentro das escolas? Você acha assim, o fisioterapeuta é importante na comunidade escolar? Então, isso já é um trabalho que eu já venho bastante tempo já discutindo, colocando em pautas algumas questões até políticas mesmo de saúde pública e de saúde educacional, que é inserir o fisioterapeuta no âmbito escolar. Porque o fisioterapeuta ele tem um olhar clínico diferente, ele tem um olhar clínico um pouco minucioso da biomecânica do humano, do ser humano. E da criança, quando ela está naquele estágio inicial de desenvolvimento e mudanças muito rápidas do seu corpo, conseguimos já identificar situações que podem ser corrigidas com antecedência, evitando assim um problema futuro para essa criança, para essas famílias, e isso aí ocasionando às vezes até um transtorno no lar. Então o fisioterapeuta, ao meu ver, né, sou fisioterapeuta, vou defender sempre essa categoria, mas ao meu ver é essencial e fundamental dentro das instituições escolares, para poder estar orientando até os educadores mesmo. Pensando no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento motor da criança. Exatamente. Né? Tá. O fisioterapeuta tem um papel muito importante na recuperação dos pacientes nos dias de hoje, né? Conta um pouquinho, assim, como que é o trabalho do fisioterapeuta para desenvolver... Vamos pensar em uma pessoa com deficiência. Então, fisioterapeuta, né, a deficiência, na verdade, ela foi onde iniciou mesmo a atuação do fisioterapeuta. Fisioterapia é uma ciência, ela é uma ciência nova, agora vai fazer 51 anos de existência como profissão regulamentada, né? Então, onde nós conseguimos um espaço dentro de âmbito nacional, tem como fazer 51 anos. E é uma ciência que iniciou os trabalhos sempre com deficiência. Na Guerra Mundial teve as deficiências, é onde iniciou o trabalho do fisioterapeuta até chegar à regulamentação. E as pessoas com deficiências, né, elas têm realmente uma necessidade muito grande de poder atingir um pouco mais a independência. Então, ter as suas atividades de vida diárias, né, um simples atos de deglutir um alimento, de beber uma água, de segurar um copo, de tentar deambular, de fazer as necessidades, né, no banheiro. Isso daí a fisioterapia pode auxiliar muito, até mesmo junto com outras profissões também, trabalhando numa equipe multiprofissional, né? Mas então a fisioterapia para deficiente, ela também tem as suas importâncias, né? E a gente sempre vai estar atuando desta maneira. Isso vem muito de encontro, Luiz, com tudo que a gente já falou hoje. Eu já conversei aqui com a Fabiola, né, e falando da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E
E a gente discutiu o quanto é importante a independência, a pessoa se sentir parte de algo, inclusão, né? Ser inclusa tanto na escola quanto dentro de uma empresa trabalhando. Então, vem de encontro à sua fala, o fisioterapeuta, da fisioterapia, como ela pode auxiliar nessas questões. Então, exatamente. E hoje, né, como todos já sabem, existem leis que devem ter profissionais, né, com deficiências, dependendo da quantidade de profissionais que as empresas têm um percentual, né? Então, assim, essas pessoas com deficiências, elas não deixam de ser pessoas com deficiências. Então, elas estão num ambiente de trabalho, elas vão precisar ter o cuidado de um fisioterapeuta, né? Então, assim, vamos cumprir a taxa da lei, vamos colocar pessoas lá dentro de qualquer maneira, não é o correto, né? Então, tem que ter realmente um fisioterapeuta para dar uma qualidade de vida, para que essas pessoas também, porque elas vão ser funcionárias, então elas vão ter a sua carteira de trabalho, elas também podem gerar ações trabalhistas para a empresa, né? Então, assim, o que a empresa tem que pensar? Cuidar também dessas pessoas, né? Dar atenção também para essas pessoas. Então, ter um fisioterapeuta já seria importante também nisso. Além da função que ela vai exercer, auxiliar na função, também vai evitar de ter alguns problemas para a própria empresa. Isso. A gente discutiu isso no outro vídeo, que seria uma equipe multifuncional, né, de vários profissionais, vários especialistas em determinadas áreas, atuando onde fosse necessário com essas pessoas, né, com os colaboradores. São pessoas que merecem cuidado, né? Elas ficam muito esquecidas, né? Você parar para analisar, poxa vida, tem instituições que abraçam, muitas instituições que abraçam. A sua instituição abraça bastante, como tem outras que abraçam. Mas ainda existem muitas pessoas perdidas aí que não têm acesso a nada. E elas têm os seus direitos, né? Então, se atingirem essas pessoas, as empresas, elas também necessitam ter alguns cuidados especiais, tá? E não é porque pessoas com deficiência, claro que com pessoas com deficiência vão ter um cuidado maior, mas a gente sabe, né? Eu falo até mesmo com experiência própria na área de perícia, na área do meu trabalho de ergonomia que eu faço, até pessoas que aparentemente não têm as deficiências, né? E necessitam também dos cuidados em ambiente de trabalho. Bem delicado, né? Tem muitas questões aí para a gente pensar sobre, né? Nós trabalhamos muito com o PCD de maneira inclusiva. Como a fisioterapia pode auxiliar nessa inclusão? Boa, então, a inclusão que nós estávamos até entrando um pouquinho no assunto anteriormente. Então, a inclusão, como ela é importante, ela é fundamental, a fisioterapia ela vai auxiliar, depende. Por exemplo, vamos pensar na área de trabalho, a pessoa foi chamada para fazer uma determinada função, ela tem um PCD. O fisioterapeuta pode aprimorar um pouco mais, auxiliando com tratamentos, com condutas, aquela determinada função que ela vai exercer naquela atividade que foi admissionada, né? Que ela entrou na empresa para trabalhar. Então, é uma das partes. Outra, dando a qualidade de vida, né, dando suporte, dando resistência física e motora de uma maneira geral para ela poder cumprir a sua carga horária também dentro de uma empresa, inclusão nesse sentido. E a inclusão também social dentro de um âmbito, por exemplo, de amigos, muitas das vezes ela tendo um pouquinho que seja do movimento dos dedos para tocar uma cadeira eletrônica, ela começa a já ter uma outra forma de atuação dentro do seu meio social, né? Ela tendo um pouquinho mais de condição de segurar sua muleta, de colocar sozinha sua prótese num coto, ela já começa a ir para o meio social, já começa a querer fazer uma atividade esportiva, começa a se aparecer, se mostrar. Isso quebra todo um preconceito, até mesmo na sociedade, porque a gente observa muito, né? Eu falo isso até com bastante modéstia, mas é um gabarito, porque eu atendo pessoas que têm deficiências físicas que dão um show de saúde perto de pessoas que muitas das vezes não têm nenhuma deficiência, né? Com certeza, conheço também muitos casos aqui. Sei que você tem uma atuação em perícia e assistência técnica judicial. Então eu peguei uma colinha aqui, gente, porque tem uns nomes, né? Preciso da colinha, entendeu? Há bastante tempo. Como funciona a participação do fisioterapeuta nesse âmbito? Assim, como que você auxilia lá nas questões judiciais? Então é uma área bastante distinta da área da fisioterapia tradicional, que é conhecida muito até mesmo pela sociedade, até mesmo por profissionais fisioterapeutas que às vezes desconhecem a atuação do profissional e âmbito judicial. O âmbito judicial a gente respeita muito as legislações, né? Então a Constituição, Código de Processo Civil, então a gente vai baseando nessas legislações, sabemos que necessita de assistência técnica, de perícia técnica judicial em alguns momentos quando tem um litígio dentro de um processo. E muitas das vezes é necessário a atuação de um técnico, seja de qual formação for, né? De nível superior.
e o fisioterapeuta ele é um profissional muito habilitado para poder qualificar e quantificar perdas funcionais. Existem ferramentas técnicas para qualificar e quantificar perdas funcionais. Ah, mas calma aí, então o fisioterapeuta vai substituir o papel do médico? Não é isso. O médico tem um papel importante, o fisioterapeuta também tem outro papel importante. Na verdade, para o juiz vai clarificar a situação. Então, às vezes o médico faz uma avaliação um pouco mais em cima da patologia, da questão da doença, e o fisioterapeuta ele vai trazer a qualificação, a quantidade de perda que houve ali naquele movimento por causa da patologia, por causa da doença. Então, são laudos que se agregam, que se unem para a clarificação do juiz, para ele poder realmente tomar as decisões dele, né? Isso na parte judicial. E existe também questões da assistência técnica judicial administrativa mesmo. Por exemplo, previdenciário, pelo INSS, né? Ou por uma questão de DPVAT, que é um direito da pessoa quando ela sofre um acidente, ela tem que fazer um laudo, e esse laudo vai também quantificar essa perda. Então, as pessoas que estão lá fazendo essa indenização, né, vão ter que repassar para o cliente ou para o paciente, elas precisam ter uma visibilização técnica e científica. E o fisioterapeuta ele é apto para isso. Tá? Ele consegue muito bem fazer isso. Posso aproveitar o gancho? Sim, aqui? Você pode explicar para a gente um pouquinho a diferença do CID para o CIF, o Código Internacional de Doença, e o de Funcionalidade? Sim, então. Porque acho que você entra muito nisso, né? O seu trabalho entra nessa questão, né? É o CID e o CIF, então. Inclusive, até peço, faço minhas colunas no Mogi News, né, no jornal aqui, Mogi News, o DAT. E a saúde funcional, eu sempre escrevo, toda sexta-feira, escrevo lá alguma coisa referente à saúde funcional de uma maneira geral. E essa sexta, né, eu fiz falando sobre CID e CIF. O CID é a classificação internacional da doença, como mesmo a Kelly disse, e o CIF é a classificação internacional da funcionalidade. São duas ferramentas também distintas, porém também que devem se somar. E as duas reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde. Só que o CIF poucas pessoas sabem utilizar. Até mesmo os próprios fisioterapeutas que deveriam ter um pouco mais de habilidade por causa dessa questão da funcionalidade, mas também não tem muito aprofundamento. Agora que está andando, estão tendo bastante cursos online, nessa pandemia observei bastante cursos online sobre CIF, sobre CID, né? O CID já é um pouco mais fácil. O CID, claro, vai depender do diagnóstico do profissional que faz o diagnóstico, e ele vai olhar uma tabelinha, o CID está um número de acordo com a patologia que ele identificou no paciente, ele vai numerar. Então é uma tabelinha que você olha. Já o CIF demanda um pouquinho mais de conhecimento da ferramenta, porque cada número referencia uma situação do paciente. Então não é um número fechado que você vai fechar um paciente. Por exemplo, um paciente com uma lombocialtalgia, que é uma dor na coluna irradiada do nervo ciático. Ele tem uma dor, vai ter o mesmo CID. O mesmo CID. Então vamos lá, pessoas com o mesmo CID, elas vão ter as mesmas funções? Não. Pode muitas das vezes essa pessoa com o mesmo CID, com a mesma doença, ela ter funções diferentes, uma que tem esse problema, mas está correndo, está fazendo atividade física, a dor aparece, às vezes ele corrige aquela dor, às vezes num medicamento, né, que ele faz, ou num gelinho, e continua a vida. Já tem outras com a mesma patologia que anda numa cadeira de roda, que não consegue nem se levantar, a dor é tão grande, né, e necessita às vezes de cirurgia. Então, a perda de funcionalidade é diferente, então por isso que o CIF vem para caracterizar isso. Fora que o CIF, ele caracteriza o ambiente, não a pessoa que mora numa comunidade carente e uma que mora no centro próximo de tudo, é diferente. Então o CIF vai dar essa característica também. Se a pessoa, qual ambiente que ela convive, né? Ou se ela mora num prédio, se ela mora numa casa, tudo isso vai caracterizar condições sociais, condições ambientais e condições físicas. Então o CIF ele é bem completo mesmo, não é facinho de fazer, mas depois que você vai começando a ter a prática, você já vai criando um pouquinho de manejo. Eu vou fazer um link da sua fala, Luiz, com a parte pedagógica, né? Eu trabalhei, estou 12 anos aí na educação especial, e a gente recebe muitos laudos lá das crianças na escola, então CID 71, que é o de deficiência intelectual, né? Então, tem 10 crianças com o mesmo CID. Só que quando você vai trabalhar pedagogicamente dentro da sala de aula, a funcionalidade de cada criança é completamente diferente. Tem criança com deficiência intelectual que consegue até ser alfabetizado, consegue até ler. E tem criança com esse mesmo CID que você vai fazer o que for e ele não consegue nem decodificar as letras. Questão cognitiva também. Muito menos relacionar uma letra ao som, determinadas coisas aí da parte pedagógica. Então, e o CIF
vai diferenciar a funcionalidade de Perfeito. cada um. Perfeita, né? a sua posição. Aí eu te pergunto, não é importante a introdução do fisioterapeuta no ensino, na educação? Porque ele vai trazer isso dentro. Se tiver um ambulatório na educação, melhor ainda. Se não tiver, que seja, por exemplo, uma parceria com o fisioterapeuta em outro local, que ele faça esse tipo de trabalho. Eu tenho uma fala, Luiz, que é assim, que a criança, ela não é dividida, ela não é cortada ao meio, essa parte é pedagógica e essa parte é saúde. Eu não acredito nisso. Eu acho que o ser humano é uma coisa só e tem que existir um trabalho em equipe. A gente já teve um vídeo com o Dr. Jorge, neurologista, e a gente comentou um pouco sobre isso. Ele falou a importância dos relatórios pedagógicos para o trabalho clínico e a importância do trabalho clínico no trabalho pedagógico. A criança é uma só e tem que ter um trabalho em equipe, por isso que é tão importante a equipe multifuncional, não é? Então, dentro dela tem que ter o psicopedagogo, o professor, o fisioterapeuta, se a criança tiver alguma necessidade na parte motora, funcional, não é? Então... Isso você está pensando até na questão já identificando, né? E aí eu vejo assim, até uma maneira preventiva importante, tá? Porque assim a gente fala, pô, minha filha está sadia, não apresenta nada, mas será que nem eu vejo agora? Isso realmente eu noto que algumas escolas já estão tendo alguns fisioterapeutas, inclusive eu tenho um filho pequenininho que eu coloquei numa escola justamente porque ela tinha fisioterapeuta. Eu e minha esposa, nós fomos em 13 instituições particulares e nenhuma tinha fisioterapeuta. Decidimos, fechamos mesmo, porque tinha fisioterapia na instituição deles. E outras instituições muito boas, tudo bem organizada, mas não tinha. E eu valorizo por quê? Aí quando eu cheguei tinha um banner assim, da questão do sentar em W, né? A criança senta em W. Vamos corrigir essa postura. Então na hora que eu olhei aquele banner, eu já falei, poxa, eles se preocupam com uma questão que eu entendo, que eu sei que eles estão se preocupando. Então isso já brilhou os meus olhos na hora que eu fui escolher. Foi um dos motivos que eu decidi. Então acho que é pela questão preventiva, né? Meu filho passou por uns processos respiratório, eu ficava tranquilo de conversar na escola, porque tinha uma fisioterapeuta uma vez por semana, e ela fazia uma avaliação e passava para mim as questões respiratórias do meu filho, e a gente conversava de igual para igual. Agora, eu tenho esse conhecimento, né? Então eu sei, agora muitas pessoas não têm, então é importante ter sim fisioterapia de uma maneira preventiva. O conhecimento é tudo em todas as áreas. É importantíssimo. Ter conhecimento, saber do que você está falando, abre o leque, em todos os sentidos, né? Conhecimento nunca é demais, né, Kelly? Não, é um investimento. Conhecer é investir. Em tudo, em políticas públicas, que é uma área que eu gosto muito, eu falo para o pessoal, como é que você vai brigar pelos seus direitos se você não conhece seus direitos? Se você não sabe as leis que te regulamentam, o seu trabalho, você, né? Como você vai brigar? A quem você vai recorrer? Não é? Eu falo muito, eu posso então pegar então uma partezinha dessa aí. Eu falo bastante sobre isso na nossa categoria, falo bastante com fisioterapeutas principalmente, que é assim, como, a mesma fala sua, como que eles vão buscar por algo se eles não conhecem nem os seus códigos, nem as suas normas, suas regulamentações. Então, né, fica uma dica até para quem for colega da área da fisioterapia, vai lá no site do COFIT, do CREFIT, do órgão, da autarquia e dá uma lida, se atualiza um pouquinho o que está acontecendo. Às vezes não tem normatização ali, mas tem jurisprudência favorecendo alguma categoria. Então a jurisprudência é algo que vem lá de cima, né? Então às vezes pode auxiliar no que você está tendo dificuldade para trabalhar. Então ficar atento nessa parte. Perfeito, muito bom. Ao ver o seu currículo, você usa uma avaliação bem detalhada em seus clientes. Conta mais ou menos aí a diferença do seu... Fala um pouquinho como que é o seu laudo técnico pra gente. Então veja bem, quando eu iniciei, mais ou menos lá para 2008, eu iniciei com as perícias. Por quê? Foi algo, eu falei rapidamente aqui um resumo da minha vida, bem rápido. Eu fiz uma avaliação normal, uma anamnese, né, que muitas vezes na universidade a gente aprende a anamnese bem detalhada, faz um trabalho na universidade bem detalhado, só que eu não sei o que acontece quando cai no mercado de trabalho profissional, ele parece que esqueceu o que aprendeu, ele esqueceu como que é feito a anamnese e esquece a importância da avaliação. E aí muitas das vezes só faz os dados pessoais e já está tendo um paciente. Então eu não trabalho assim, eu não gosto de trabalhar dessa forma. Então sempre eu coloco, avaliação é fundamental. Eu não gosto de pular a etapa de avaliação. Mas já estou com um laudo aqui do profissional médico, me trouxe a avaliação médica uma coisa, a avaliação psicológica é outra, a avaliação fisioterapêutica é outra. Então cada um tem uma avaliação e uma maneira de escrever e traçar suas condutas e trazer também informações daquele paciente. E foi assim, eu fiz uma avaliação de uma paciente, né? Eu trabalhava no Cubatão.
E ela, por acaso, gostou dessa avaliação e levou com o advogado dela. Esse advogado dela entrou em contato comigo e falou, ainda chama minha avaliação de laudo. Eu não sabia nem que poderia servir como laudo. Eu nunca tinha entrado no âmbito judicial, foi assim que eu comecei. E ele me ligou, o doutor Pedro me ligou e falou assim, eu sou o doutor Licídio, sim, eu gostaria de te conhecer, porque eu preciso entender, esse teu laudo ficou muito clarificado aqui para poder mandar para os processos. Precisava conhecer você. Aí eu fui conversar com ele, foi aí que nós entramos numa conversa e ele começou a explicar um pouco das questões do DPVAT quando eu inseri dentro da perícia. E aí eu vi que eu poderia agregar na justiça, com a forma que eu trabalhava, com os laudos, que na verdade eram minhas avaliações, que serviam como laudo. Só que eu fui melhorando, fui quebrando a cabeça sozinho, depois fui fazendo outros cursos para poder agregar esse laudo. Esse laudo ajuda a pessoa com deficiência a conseguir determinada indenização, direito, exatamente. Na DPVAT, na questão, por exemplo, um acidente de trânsito aconteceu, ela tem um tempo para recorrer a esse direito, né? Todo mundo tem esse direito que está pagando o seguro DPVAT, o seguro obrigatório. Então, quando o acidente de trânsito, a pessoa pode não ter culpa nenhuma do acidente, né? Ou pode ter sido culpada, vai ter o direito da indenização. Pode ter um pedestre que está passando na rua e dois carros se batem, soltou um pneu, o pneu bate no pedestre, o pedestre também tem direito. Então todos os envolvidos pelo acidente vão ter o direito da indenização. E aí precisa alguém avaliar essa indenização. Claro, existem algumas ferramentas já da própria DPVAT que eles utilizam, protocolos, tudo, que muitas vezes não precisa do perito particular, da perícia particular. Só que é sempre bom ter um laudo de uma pessoa de fora da parte governamental, para que a pessoa possa ir com mais embasamento e ali ela ser realmente avaliada até com uma melhor qualidade. Por quê? Vai ver que já veio com alguma informação a mais. Senão ela qualifica ou de repente ou quantifica a sua indenização abaixo do que ela merece. Entendeu? Então por isso que ele me chamava. Mas ele me chamava não só na parte administrativa, essa que eu falo administrativa, ele chamava também na parte judicial, porque a pessoa entrava com o DPVAT, recebia a indenização, só que ele é um advogado bastante conhecedor da causa de DPVAT, ele falava que sempre existia algo a mais para recorrer desses acidentados de DPVAT. Então ele me procurava e entrava na justiça, era uma ação judicial mesmo, não administrativa. Eu fazia esses laudos. Você falando aí da parte judicial, estou pensando aqui o quanto é importante também um profissional, não sei qual é a palavra, um advogado, em todos os âmbitos também, né? Sim. Tanto na parte pedagógica, Mogi das Cruzes é uma das cidades com maior número de alunos na rede pública com liminar. Por quê? Porque tem um pai aqui da região que ele entrou com uma liminar, ele tem uma filha com síndrome de Down e daí ele ganhou a sentença, então virou jurisprudência. Então tem mais de 100 crianças na rede pública. Aproveitaram o engajamento dele. Isso, que tem um professor especialista em sala de aula, exclusivo para o filho, com base na lei federal, é uma lei federal, né? Então esse pai, ele entrou na justiça com base nessa lei federal, aí ele ganhou uma liminar que virou sentença, então Mogi das Cruzes é uma das primeiras cidades a ter essa ação, e aí a gente tem muito professor atendendo liminar. E aí, Kelly, eu te falo, é importante sempre alguém levantar a bandeira, não adianta, porque se esse pai não entra, as coisas só ficam acontecendo da maneira que as pessoas querem, né, alguns poucos aconteçam. Então muitas pessoas precisam mesmo pôr à frente a cara, claro, com embasamento, porque senão toda ação tem uma reação. Então você tem que ter embasamento no que você fala. Existe uma lei, né, e ele se apegou a essa lei e conseguiu porque era um direito dele. Mas olha o quanto é importante você saber dos seus direitos. Não é? Porque não muda só a sua vida, muda toda uma sociedade. A ação dele interferiu na vida de centenas de outras pessoas. Não é? E a gente... Como é importante o nosso papel, quanto educador, quanto profissional da saúde, de disseminar essas coisas, né? Disseminar a importância do conhecimento, da busca dos seus direitos. Né? É verdade. Inclusive, essas ferramentas hoje, né? A internet hoje ela está trazendo muita informação, então a gente às vezes fica até perdido de tanta informação que tem. E temos até que nos organizar, senão a gente acaba perdendo muito tempo. Mas ela é muita informação. E eu acredito que daqui para frente as pessoas elas só tendem a melhorar a questão do conhecimento. O que precisamos agora é não o conhecimento virar a prática, né? Ele ir para frente, para as ruas, ir atrás, para que as pessoas possam
conseguir igual esse paizinho conseguiu desse filho, dessa filha. Mas por isso que estamos aqui hoje, foi um prazer receber você. A gente está aqui para isso, para levar o nosso conhecimento, né? Porque na área da educação, os professores ficam muito sozinhos. E a importância de um profissional da área da saúde é fundamental. Então, essa sua fala, e veio o Dr. Jorge também, eu sempre gosto de trazer um profissional da saúde para falar um pouco, e eu penso que é isso, que é parceria, que a gente tem que trabalhar junto. Eu agradeço o convite, estou à disposição, né? Estou à disposição do Instituto, da Kelly, e de todos vocês que estiverem assistindo o vídeo aí. Espero que possa ter clarificado um pouco, e de repente fazemos outros aí. A gente vai, se de repente a demanda pedir alguma coisa específica, né? Hoje foi um tema mais abrangente, e a gente faz alguma coisa específica, tá? Vamos fazer sim. Muito obrigada, Luiz, muito obrigada. Não, assim que ele assim. Ai, meu Deus, falei a verdade.